Prepara, vai começar terça-feira a CPI da Covid e vem bomba por aí, vem bomba por aí. O que aconteceu nos últimos dias é que o Bolsonaro deu um tiro, mas pensa, eu já vi gente dar tiro no pé, já vi até esses vídeos engraçados de alguém dando tiro no pé, mas o Bolsonaro, ele deu um tiro de bazuca no pé, porque o bolsonarismo escalou o Weingarten para jogar o Pazuello aos leões. A gente viu em entrevista na Veja, sexta-feira o Weingarten tenta inocentar o Bolsonaro de tudo, conta umas histórias, eu até falei aqui, fanfic, e aí ele tenta colocar toda a culpa no Pazuello, só que não colou. O que aconteceu? O Bolsonaro, ele vai nomear o Pazuello amanhã, vai sair oficial, o Pazuello vai virar secretário da Secretaria de Governo, uma coisa assim, e ele vai trabalhar no Palácio do Planalto. Por quê? O Pazuello vai começar a receber orientações do Onyx Lorenzoni e do ministro Ramos sobre como ele tem que agir na CPI. Veja bem, o mesmo Pazuello que o bolsonarismo jogou na sexta-feira aos leões, para ver como o Pazuello é subserviente. O Weingarten estava com apoio do Bolsonaro, só que pegou mal no bolsonarismo a entrevista dele. Então o próprio Bolsonaro já jogou o Weingarten aos leões também. Jogou o Pazuello, não deu certo, agora ele jogou o Weingarten aos leões e falou que o Weingarten é um traidor. Quer dizer, é um traindo o outro, é cobra comendo cobra, só que vai pegar mal. Sabe por quê? O vice-presidente da CPI, Randolph Rodrigues, já falou. Ele vai convocar o Weingarten e o Pazuello para uma acareação. Sabe o que é acareação? É quando os dois ficam frente a frente na CPI e aí... Olha, e aí os senadores podem fazer perguntas para os dois e um tem que confrontar o outro. Só que a versão do Weingarten joga o Pazuello na cadeia, uma versão que, assim, faz o Pazuello ser preso, essa versão. E aí o Pazuello vai ter que se defender atacando o Weingarten. Só que, olha só, a versão do Weingarten inocenta o Bolsonaro. Vai ser muito difícil para os dois inocentarem o Bolsonaro e culparem um ao outro. Tá ruim pro bolsonarismo. Enquanto isso tudo acontece e a gente tá na iminência dessa acareação que vai ser proposta e votada na semana que vem, o MDB, que é o partido do Renan Calheiros, já decidiu, eles vão pra cima do Bolsonaro. E a gente, lembre uma coisa, quando o MDB vai pra cima de alguém, ninguém se segura. O MDB foi pra cima da Dilma, o que aconteceu? 8 meses a Dilma já não era mais presidenta, foi o golpe. No caso do Bolsonaro não precisa nem de golpe, tem crimes. E o MDB agora vai pra cima do Bolsonaro, o Renan Calheiros vai pra cima do Bolsonaro. Eu vou falar aqui no vídeo sobre o que está acontecendo, isso tudo, só ontem sábado e hoje domingo, essa movimentação toda. Mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair? Você quer ver fora Bozo? Então se inscreve no canal, curte o vídeo, olha, um segundinho se inscrever no canal. De graça se inscrever aqui no Plantão Brasil. E você se inscrevendo, acontecem duas coisas. A primeira é que o YouTube, o algoritmo do YouTube, o sistema do YouTube, ele vai entender que esse vídeo tá bombando, porque as pessoas, em 2 minutos e 55 segundos, você já se inscreveu no canal, você nem era inscrito. Aí o algoritmo fica doido. Fala, meu Deus, o Plantão Brasil é o canal, e vai começar a mostrar esse vídeo na página inicial para pessoas que também não são inscritas no canal. E essas pessoas têm acesso à verdade, porque você sabe que o bolsonarismo, eles trabalham sempre com base em fake news e enganar a população. Então você se inscrevendo ajuda a levar a verdade para as pessoas. A segunda coisa que acontece é que você fortalece em números a oposição. Quanto mais número a gente tiver, mais alcance a gente tem e mais força a gente tem contra o bolsonarismo. E aqui no Plantão Brasil, a gente também faz oposição nas ruas. Meu celular estava no chão que está carregando. Aqui foi em Pindamonhangaba, essa semana, o nosso carro de som rodando e denunciando os crimes do bolsonarismo lá em Pindamonhangaba para a população. No final desse vídeo eu vou mostrar como é que foi lá em Pindamonhangaba. A gente denuncia a falta de vacina que o Bolsonaro não comprou, que ele gastou dinheiro em cloroquina, a mansão do Flávio Bolsonaro. A gente denuncia que o que mata as pessoas não é o que mata a economia, não é o lockdown, é a falta de vacinas que matou a economia. Denuncia tudo isso para a população. Quem quiser ajudar essas e outras ações do canal, que a gente vai para cima por todos os lados, nas redes, nas ruas. Embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, após. Vamos continuar indo pra cima deles. Agora, mas se inscreve no canal, hein, se você não é inscrito. Agora vamos falar sobre a CPI e o que aconteceu só no final de semana, tá? Isso tudo não é notícia da semana passada, coisa requentada não. Isso tudo só no final de semana. Depois da entrevista do Weingarten, tá? O Weingarten deu entrevista, o bolsonarismo começou a atacar o Weingarten, não deu certo pro Bolsonaro. O plano era o quê? Usar a entrevista do Weingarten, circular no gabinete do ódio a versão dele. Lembre-se que o Weingarten é assim com o gabinete do ódio. Ele é o chefe da comunicação do bolsonarismo, foi demitido só no final do mês passado. Tá? Para colocar um general, por questões
por questões políticas, não é porque não gostavam do Weingarten. Aí o gabinete do ódio ia começar a circular essa entrevista com a narrativa, tá vendo? Pazuello é culpado, o Bolsonaro não é. Só que, é o que eu falo, por isso que é importante se inscrever nos canais de esquerda. A oposição começou a circular também com muita força as mentiras do Bolsonaro, desmentindo a versão do Weingarten. O próprio núcleo duro bolsonarista começou a atacar o Weingarten e xingá-lo de traidor. Porque a partir do momento em que ele fala que a culpa é toda do Pazuello e o chefe do Pazuello é o Bolsonaro, ele está incriminando o Bolsonaro também, por mais que ele fale 1000 vezes na entrevista: Bolsonaro é inocente, o Bolsonaro é inocente. Não adianta. Não colou nem no gabinete do ódio. Ele começou a ser taxado de traidor. O que o bolsonarismo fez? O que o bolsonarismo fez com o Oswaldo Eustáquio? O que o bolsonarismo fez com o Renan Santusena, um outro lá bolsonarista, com a Sara Giromini? O que fizeram com o Daniel Silveira quando ele foi preso? Jogou, deixou no meio do caminho. Quando um soldado é abatido no bolsonarismo, eles deixam no meio do caminho e que se dane, é isso. Deixaram o Weingarten no meio do caminho e aí a própria cúpula do governo Bolsonaro passou a atacar o ex-ministro Weingarten. Ele é chefe da SECOM, que tem status de ministro. Começou a ser atacado pela própria cúpula do governo Bolsonaro. E aí, isso, veja bem, essa coisa que vazam na mídia porque querem. Vazou a notícia de que o Planalto, ou seja, o Bolsonaro, não gostou nada da entrevista do Weingarten. A entrevista que eles mesmos combinaram. Pegou mal. Aí, o Bolsonaro vai nomear o Pazuello, e aí, um adendo antes. O Bolsonaro vai nomear o Pazuello com algum cargo para ele trabalhar no Palácio do Planalto e... Eu dei risada hoje, Onyx Lorenzoni e o ministro Ramos virão, eles serão a equipe, eles são a tropa de choque do Bolsonaro para acabar com a CPI da Covid e para fazer com que o Pazuello tenha uma versão muito boa que inocente o Bolsonaro e inocente o próprio Pazuello. Eu dei risada, que eu tava lendo o blog dos lavajatistas, se inscreve aí no canal, eu tenho que ir lá em Chernobyl da Lava Jato pra ver todos os lados da opinião. Eu já tava dando risada falando, o Onyx Lorenzoni vai ser o estrategista do Bolsonaro? Sério isso? O Ramos, o general Ramos, se você não se lembra, quando o ex-ministro do Turismo foi demitido, faz uns 5, 6 meses, é um caso que nem repercutiu muito, ele foi demitido por quê? Porque no grupo de WhatsApp dos ministros, ele xingou o general Ramos e falou: o general Ramos é o mais incompetente comprador de votos da história. Nunca se negociou um preço do voto por um preço tão alto como o general Ramos está fazendo. Ele está jogando dinheiro no lixo. O general Ramos vai afundar o governo Bolsonaro. Quem diz isso não sou eu. Foi o ex-ministro do Turismo que foi demitido e o Bolsonaro colocou o melhor amigo do cara. Enfim, só demitiu para agradar o general. Ó, tá aqui, tirei o cara que te criticou. Só que as críticas dele foram muito bem recebidas no bolsonarismo, que concorda em ordem, número e grau com o que falou o ex-ministro do Turismo. Esses serão os estrategistas, General Ramos e Onyx Lorenzoni, do Bolsonaro na CPI. O antagonista até colocou no fim de uma matéria que falava sobre os dois assim: com uma equipe dessas o Bolsonaro vai acabar preso. Você tinha dúvidas? Agora eu não tenho mais. Não tem como. É gente burra. É sério, é questão de QI. Se você medir o QI desses dois aí, não dá o QI de um macaco. É gente muito burra no governo Bolsonaro. Tá, aí a estratégia deles vai ser essa. Só que o Randolph Rodrigues já falou, a gente vai convocar para uma acareação, vai estar frente a frente Weingarten e Pazuello. Não vai ter como vai depor um, aí o outro vai escutar, vai saber, vai ser muito bem orientado pelos estrategistas, aí no depoimento dele ele vai desmentir o outro. Não, frente a frente, sem tempo pra nhenhenhé, pra mentira. A última vez que houve uma careação assim numa CPI, eu lembro disso, falei aqui na semana passada várias vezes, a Rede Globo parou a programação para mostrar a careação entre Zé Dirceu e Roberto Jefferson, que hoje é apoiador do Bolsonaro, isso em 2005 na CPI dos Correios, que é a CPI que investigava o mensalão, que falavam que era compra de voto, não tinha nada de compra de voto, depois foi provado, até hoje 99% da população não sabe o que é mensalão, acha que é compra de voto. Tá, nessa CPI dos Correios teve a careação e parou. Eu vou te falar, prepara, põe na sua agenda, quando tiver o dia eu falo aqui para você pôr na sua agenda. O Brasil vai parar para ver a careação entre Pazuello e Weingarten. E tem um problema. O MDB, o partido do Renan Calheiros, o MDB também, você deve ter esquecido, é o partido do Baleia Rossi. Baleia Rossi é o candidato que perdeu por Arthur Lira na Câmara dos Deputados. O MDB ficou com uma ferida com o bolsonarismo. O maior partido do Centrão ficou com uma ferida bem grande na eleição que teve em fevereiro, em que o Arthur Lira foi eleito
presidente da Câmara dos Deputados, ganhou do Baleia Rossi, e em que o Rodrigo Pacheco, com apoio do Bolsonaro e também de mais vários partidos, ganhou da Simone Tebet, que é do MDB, que era candidata do MDB. Aí, mesmo alguns senadores do MDB, tem que lembrar, o líder do governo Bolsonaro no Senado é do MDB. O líder do governo Bolsonaro no Congresso, ou seja, nas duas casas, também é um senador do MDB. São dois líderes do Bolsonaro do MDB. Mas os outros do partido ficaram extremamente insatisfeitos. E sabe quando fica uma ferida aberta? Se você não estancar a sangria, começa. E aí começou a sangria. A sangria é o seguinte, o MDB está extremamente insatisfeito com o Bolsonaro, o MDB está todo em volta do Renan Calheiros, estão todos fazendo um cordão de proteção ao Renan Calheiros, porque eles sabem que o Renan Calheiros vai ser atacado. Os advogados do partido já estão apostos para que o Bolsonaro não consiga juridicamente impedir nada do que a CPI faça. Por quê? Porque a Carla Zambelli e outros deputados bolsonaristas já falaram que a Carla já entrou. E outros já falaram que vão entrar na justiça para impedir a CPI de funcionar. Os advogados do MDB, veja bem, do MDB, o partido que o líder do governo Bolsonaro no Senado e no Congresso são desse partido. Os advogados do partido já estão apostos para fazer com que a CPI funcione e com que o Renan Calheiros seja blindado. Mais do que isso, o partido está todo em volta do Renan Calheiros e eles vão ter uma reunião com o Twitter. Para quê? Para impedir, eles vão falar isso diretamente, cobrar diretamente dos diretores do Twitter, para impedir que robôs ajam durante a CPI com hashtags contra a CPI ou coisas assim. Ou seja, eles vão limitar o gabinete do ódio durante a CPI, para que o Bolsonaro não consiga controlar a narrativa usando robôs. Tá ruim a coisa pro Bolsonaro. O MDB ficou extremamente ferido, assim, ferido no ego, não sei, politicamente também, com a eleição e principalmente com o que o Bolsonaro fez no caso do Baleia Rossi, porque o Baleia Rossi e o Arthur Lira estavam medindo forças e até então tava pau a pau, tava meio a meio. Só que o Bolsonaro começou a distribuir um monte de cargo, distribuir ministério e tudo mais, e o Arthur Lira ganhou do Baleia Rossi, teve quase o triplo de votos do Baleia Rossi, teve mais de 300 votos. Isso desequilibrou muito o jogo político e sabe o que aconteceu? O MDB não ficou com nenhuma, ficou com a segunda secretaria da Câmara. Para você, assim como para mim, isso pode não ter muita importância, mas lá no Congresso tem muita importância qual cargo alguém fica na mesa diretora da Câmara e do Senado. A mesa diretora é o seguinte, no centro da mesa tem o presidente, ao lado dele tem o vice, aí tem primeiro secretário, segundo vice, primeiro secretário, segundo secretário, tem um monte de cargo. Todos esses cargos têm verba. Além de verba, eles têm direito a contratar muitos assessores. Além disso, eles têm poderes no regimento interno das casas que dão poderes a eles de falar mais em algumas discussões, de barrar outras discussões, enfim, tem poderes. E o MDB que tinha a primeira vice-presidência no caso do Rodrigo Maia, ficou com a segunda ou terceira secretaria. Quer dizer, olha, péssimo cargo pro maior, o segundo maior partido, segunda maior bancada. E aí no Senado a mesma coisa, o MDB ficou para trás. Então os senadores já formaram o cordão contra o Bolsonaro. E uma coisa aconteceu, um dos deputados da CPI, Eduardo Braga, ele era bolsonarista, ele estava com o Bolsonaro até um mês e pouco atrás. Ele foi quem fez um acordão para o Renan Calheiros ser o relator. Foi ele quem fez o acordão com o PSD. O PSD, que é o partido do Kassab, que eu falei aqui nos últimos dias, está traindo o Bolsonaro e está levando o Rodrigo Pacheco, que é outro que está com o Bolsonaro, a achar que pode ser presidente, a encontros com empresários. Empresário é quem financia a campanha, por isso que é importante esse pessoal fazer, para eles é importante fazer encontro com empresários. Você pode até falar, mas Thiago, a doação de empresários hoje em dia é ilegal. Empresário é quem financia a campanha. É isso. Então é muito importante para eles ter apoio de empresários. Esse senador que era bolsonarista até 2 meses atrás, ele articulou para o PSD trair o Bolsonaro, colocar um antibolsonarista na presidência da CPI e outro antibolsonarista na CPI, e agora tem uma maioria contra o Bolsonaro na CPI. Só para você ver o que está acontecendo, isso tudo e o Bolsonaro esperneando. O Bolsonaro não faz política. O Bolsonaro não consegue chamar um, chamar outro. Agora o Bolsonaro vai... Sabe quem ele está convocando? O Sarney, para ver se o Sarney consegue... Para ver se o Sarney consegue convencer o Renan Calheiros a aliviar para o Bolsonaro na CPI. Em troca de quê? O que o Bolsonaro vai dar para o Sarney? Quase 90 anos de idade, já foi presidente do Senado, já foi tudo. O Sarney vai se queimar agora contra o partido inteiro dele, contra o Renan Calheiros,
que é o presidente, o relator da CPI, para ajudar o Bolsonaro, para ajudar o governo que tá matando. Você acha? Assim como quando o Bolsonaro ligou pro filho do Renan Calheiros, eu vim aqui dando risada. Tô dando risada de novo. É uma atrás da outra. E aí quando o Bolsonaro tenta alguma coisa, criar um factoide, como a entrevista do Vanguard, tem pá, tiro no pé. Então prepara. Olha, isso tudo só no fim de semana. Fim de semana, a gente aqui preocupado com a vida, outra coisa, e os caras articulando, e o Bolsonaro levando uma derrota atrás da outra. Só um adendo, que eu esqueci de fazer lá no meio do vídeo. Se o STF deixar o Pazuello ser nomeado e manter o foro privilegiado, fecha esse Brasil, fecha as instituições. Vamos fechar e ir embora, devolver para os indígenas, deu errado o Brasil. Porque o Lula, por muito menos, não pôde virar ministro da Dilma. Não pôde virar ministro da Dilma e depois os grampos provaram que o Lula não queria ser ministro da Dilma para ter foro privilegiado. Ele queria ser ministro para salvar o governo e que o próprio Lula não queria ser ministro. Que ele achou que ia pegar mal, que iam pensar que ele queria fugir do Moro, que era o juiz do caso dele, que o perseguia. 2 anos depois, o Temer nomeou o Moreira Franco, que era cunhado, genro dele, não sei, como ministro, porque o Moreira Franco estava na iminência de ser preso. O STF não barrou. Barrou o Lula, não barrou o Moreira Franco. Agora o Bolsonaro avisa para todo mundo que queira saber que ele vai nomear o Pazuello num cargo que tem status de ministério para 2 coisas. 1, receber instruções de como mentir na CPI e 2, para que ele mantenha foro privilegiado e não seja preso tão cedo. O que faz o STF? Vamos ver, peço aí a parlamentares, alguém que conheça parlamentares da oposição, que assim que o Bolsonaro nomear o Pazuello, entrem com o que der para entrar no STF para que o STF barre isso, que não pode, isso não pode. Aqui é o nosso carro de som em Pindamonhangaba. Bolsonaro, como seu filho conseguiu comprar uma mansão de 6 milhões de reais? São quase 4 mil mortos por dia e Bolsonaro se recusou a comprar as vacinas que salvariam a economia e milhares de vidas. Deus é vida. Bolsonaro cheira a morte. Se Bolsonaro quisesse salvar os empregos e a vida das pessoas, teria comprado vacinas e não cloroquina. Não é o isolamento social que causa desemprego, empresários. É a falta de vacinas que Bolsonaro não compra. Bolsonaro prometeu emprego, entregou desemprego e quase 4 mil mortos por dia. Bolsonaro se recusou a comprar 70 milhões de vacinas da Pfizer e 50 milhões de vacinas da Rússia e diminuiu pela metade a entrega de vacinas em março e abril. Se Bolsonaro quisesse salvar a economia, teria comprado vacinas e tá não aqui um trecho lá em Pindamonhangaba, não vou mostrar tudo que o vídeo é longo, senão aqui vai ficar com 18 minutos o vídeo. Quem quiser assistir mais rápido, no YouTube tem 3 botõezinhos que você clica e aí dá pra assistir o vídeo em velocidade mais rápida. Eu tenho um canal, no primeiro comentário tem um canal chamado Thiago dos Reis. Nesse canal sempre a gente publica versões mais curtas dos vídeos, então esse vídeo aqui vai ter 18 minutos, você vai lá, vai ter uma versão do vídeo com 8. Que coisa. Tá resumido, mas pelo menos tem metade do vídeo para quem não tem tempo. É isso, no meu Instagram também. É isso, quem gostou, curte, compartilha, se inscreve, seja membro, vamos pra cima. Falou!